Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15, e nós vamos fazer a leitura do verso 9 ao verso 17. João 15, 9 a 17. E nos diz assim a palavra de Deus. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi lida. Obrigado, Pai, pela oportunidade que temos, ó Pai, de meditar nela, Senhor, de aprender um pouco mais a respeito da Tua palavra. Eu quero te pedir, ó Deus, que nesse instante o Senhor me use, Pai, que o Senhor use este vídeo para a edificação do Teu povo, para a evangelização daqueles que não te conhecem. Quero te pedir também, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, nesse instante, no instante em que estiverem me assistindo, ó Deus, venha a dar compreensão e entendimento àqueles que estiverem me ouvindo. Ó Pai, faz a Tua obra, ó Deus, fala conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o mundo demonstra um amor baseado na troca. As pessoas amam aquilo que lhes fazem bem, que lhes trazem algum benefício, que lhes façam felizes. Eles amam aquelas ou aqueles que lhe dão algum tipo de alegria, que lhe interessa, que lhe dá prazer. A linguagem mundana, o amor é confundido com o gostar. Você pode gostar muito de chocolate e dizer que ama chocolate. Ou pode gostar de cachorro e dizer que ama cachorro. Ou então pode até gostar muito de ir à praia e dizer, eu amo ir à praia. Na verdade, as pessoas do mundo não amam, pois cada um pensa apenas em si mesmo, nos seus próprios interesses e em fazer a sua própria vontade. Todavia, esse não é o amor bíblico. Em primeiro lugar, o amor bíblico tem a sua fonte em Deus. Deus é amor e Ele foi a primeira pessoa a amar. Paulo nos diz que em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Lemos isso lá em Efésios capítulo 1. Ao nos predestinar para Ele e nos adotar como seus filhos, vemos o eterno amor de Deus por nós. Depois, esse amor se manifesta na história, quando o Pai envia o seu Filho. O versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16, nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Filho também nos amou. Aqui no nosso texto de João 15, no versículo 13, nós lemos, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos.
Em segundo lugar, o amor bíblico é sacrificial. Entregar seu único amado e santo Filho para morrer humilhado como um maldito na cruz foi um grande sacrifício para o Deus Pai. Esvaziar-se de toda a sua glória, ser concebido por uma mulher, tornando-se um de nós, viver nessa terra como homem e finalmente ser esmagado, moído pelo Pai naquela cruz, recebendo toda a sua ira, morrendo e sendo sepultado, também foi um sacrifício para o Filho. Nem sempre amar será algo agradável e prazeroso, mas sempre será sacrificial. Em terceiro lugar, o amor bíblico é duradouro. Em João 13, versículo 1, nós lemos que Jesus, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus teve muitos motivos para deixar de amar os seus discípulos. Eles eram ignorantes, soberbos, covardes e mentirosos. Mas Jesus não deixou de amá-los em nenhum momento. Ele amou-os até o fim. Em Romanos 8, lemos que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E em 1 Coríntios 13, versículo 8, o apóstolo Paulo declara que o amor jamais acaba. E por fim, o amor bíblico é imitável. Deus chama aqueles que Ele amou primeiro a amarem a Ele e também a amarem uns aos outros. É sobre isso que eu quero falar com vocês nesse momento, nesse nosso momento de exposição bíblica. Nosso tema de hoje é imitando o amor de Deus. E os cristãos, eles imitam o amor de Deus, em primeiro lugar, obedecendo a Ele. Versículos 9 e 10 aqui de João 15 nos dizem assim: Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. A fonte do amor é o próprio Deus. Pai e filho se amam eternamente. E o amor do Filho pelo Pai se manifestou na sua obediência aos mandamentos do Pai. E Jesus chama os seus discípulos a imitá-lo. Ele diz: permanecei no meu amor. E como nós fazemos isso? Ele vai dizer: assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Nós cantamos louvores que exaltam o amor de Deus e outros que falam do nosso amor por Ele. Mas esses louvores não podem ser cantados da boca para fora. Deve haver um compromisso de obediência, porque não existe amor sem obediência. Mas a nossa obediência aos mandamentos de Deus não é uma obediência carrancuda. É possível uma mãe pedir ao seu filho ou à sua filha que a ajude nas tarefas domésticas. E essa criança ou esse adolescente obedecer sim, mas de cara feia. Você, criança, jovem, adolescente, você deve ajudar seus pais, auxiliar seus pais nas tarefas domésticas. E fazer isso com amor. Não de maneira carrancuda ou de cara fechada, reclamando, de cara feia, insatisfeito. Da mesma forma, é possível um crente ir ao culto desanimado, desmotivado, murmurando ou de maneira mecânica, sem alegria em seu coração. A obediência cristã, ela não é um legalismo. Pelo contrário, é uma obediência em amor, uma obediência alegre. Por isso que no versículo 11 nós lemos Jesus dizendo: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo, a vossa alegria, seja completo. Aqui Jesus diz que o discípulo que ama a Deus deixa Deus feliz e também fica feliz.
Depois que Jesus foi batizado, foi ouvida uma voz do céu que dizia: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo." A obediência de Jesus causava prazer em Deus. Da mesma forma, quando obedecemos aos seus mandamentos, nós alegramos ao coração de Deus. Consequentemente, meus irmãos, nós seremos também felizes, alegres. E quem são os felizes, os chamados na Bíblia de bem-aventurados? São aqueles cujo prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A alegria do cristão, meus irmãos, está em ler, estudar, meditar e praticar a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. O reverendo Mauro Meister, pregando nesse salmo, Salmo 1, ele afirma que o bem-aventurado é alguém que é mais do que feliz. O bem-aventurado tem a paz e o sorriso de Deus sobre si. Ele não vive mais em inimizade, em guerra com Deus, mas tem a paz de Deus. Nesses domingos de pandemia, meus irmãos, nós temos feito o nosso culto doméstico com a liturgia que eu tenho enviado aos irmãos. E no final dessa liturgia, de todas as liturgias, eu tenho colocado a bênção de Arão cantada. Essa bênção se encontra lá em Números, no livro de Números, capítulo 6, versículos 24 a 26. O final dessa bênção nos diz assim: "O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz." O cristão que ama a Deus, obedecendo os seus mandamentos, tem o rosto sorridente e pacífico de Deus sobre ele. Deus está feliz com ele, e assim nós também ficaremos felizes. Então essa minha palavra é inclusive para as crianças, que me ouvem. Quando você, criança, obedece seu pai, você obedece a sua mãe, você também está obedecendo a Deus. E Deus fica feliz com você. Jesus fica feliz com você. E por causa disso você também fica feliz. E essa alegria, essa felicidade, ela é provocada pelo nosso amor a Deus e que nos leva a amar o nosso irmão. Versículo 12, nós lemos que Jesus dizendo: "O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei." Amar uns aos outros. É um mandamento, é uma ordem de Jesus. E Jesus nos diz que nós devemos amar aos nossos irmãos da mesma forma como Ele nos amou, sacrificialmente, até o fim, sem reservas. Alguns crentes, quando leem esse versículo, podem dizer: mas para os apóstolos era fácil, Para os apóstolos amarem uns aos outros era fácil, porque eles eram homens santos que conviviam com Cristo. Quero ver amar os irmãos e as irmãs da minha igreja, São pessoas difíceis. Meus irmãos, esse pensamento é um pensamento enganoso. Aqueles apóstolos, eles eram pecadores, como eu e você. E eles também tinham as suas diferenças. Por exemplo, Jesus juntou no mesmo grupo Mateus e Simão Zelote. Mateus era um publicano. Os publicanos eram judeus que cobravam impostos para o governo romano. E Simão era do partido dos Zelotes, um grupo agressivo e de oposição ao governo. Para você ter ideia, era como se hoje juntar na mesma igreja um apoiador do Bolsonaro e um militante do PSOL, Gente totalmente oposta. Mas em Cristo, estes dois discípulos deixaram as suas diferenças. As suas diferenças foram jogadas por terra e eles aprenderam a se amar. É por isso que o amor requer sacrifício. Existem, é verdade, irmãos e irmãs difíceis de serem amados, pessoas complicadas,
pessoas que pensam diferente de nós. Algumas dessas pessoas chegam a ser irritantes. Mas nós também, eu e você, somos pessoas difíceis também de sermos amados. E isso porque todos nós somos pecadores. O nosso amor fraternal nessa vida nunca será perfeito. Às vezes, o nosso velho homem irá tentar se levantar em justiça própria, em autodefesa, mas não deveria ser assim. O nosso amor fraternal, meus irmãos, deve ser um amor sacrificial, um amor duradouro, um amor que vá até as últimas consequências, até o fim. Foi isso que Jesus disse no versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. O nosso amor entre irmãos deve ser um amor que vá até o fim, a ponto de, se necessário for, entregarmos as nossas vidas por eles. Jesus ele ensina aqui que esse amor é uma entrega plena, total, mesmo que isso nos cause danos, mesmo que isso custe a nossa própria vida. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz que o amor não busca os próprios interesses, o amor não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Paulo diz que o amor é um caminho sobremodo excelente. Sendo um caminho, ele deve ser seguido. Seguir o caminho do Senhor nada mais é do que obedecer os seus mandamentos. E nós obedecemos em amor a Ele. Em segundo lugar, os cristãos imitam o amor de Deus tendo intimidade com Ele. O versículo 13 que eu acabei de ler, Jesus disse aos seus discípulos: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Aí em Romanos 5, versículo 8, Paulo afirma que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos, a salvação ela é pela graça. Somos imerecedores dela. Jesus redimiu inimigos de Deus. Sim, inimigos. Todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Você e eu nascemos em pecado e a única coisa que nós merecemos é a justa e santa ira de Deus. Merecemos ser jogados no inferno e sofrermos lá por toda a eternidade. Merecemos receber o justo juízo de Deus. Mas Jesus sofreu esse juízo em nosso lugar. Tudo aquilo que nós merecíamos receber, Jesus recebeu. E ao invés de Deus derramar sobre nós a sua ira, Ele nos dá a sua paz, o seu sorriso. No versículo 1 aqui de Romanos 5, nós lemos que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos justificados. E o que isso significa? Significa que fomos declarados e somos tratados como justos por Deus. Deus agora não nos trata mais como seus inimigos, e sim como seus amigos. E a justiça de Cristo na cruz foi aplicada sobre nós. E agora não somos mais inimigos, e sim amigos. É por isso que Jesus chamou os seus apóstolos e nos chama também de amigos. Mas os amigos de Cristo são somente aqueles que fazem aquilo que Ele manda, diz lá o versículo 14, aqui de João 15. Vejam, meus irmãos, nós não nos tornamos amigos de Cristo quando o obedecemos. Não é uma barganha, não é uma troca, mas porque Ele nos tornou seus amigos, nos amando, nos justificando, agora nós fazemos o que Ele manda. A obediência é uma marca dessa amizade. Assim como você sabe que uma pessoa é amiga de Jesus,
é se essa pessoa faz aquilo que ele manda. Como eu falei, irmãos, não existe amor sem obediência. Mas é possível sim haver obediência sem amor. Um filho carrancudo pode obedecer seu pai e sua mãe, assim como um empregado desmotivado pode obedecer o seu patrão. Não deveria acontecer assim, mas às vezes acontece. Aquele filho adolescente, preguiçoso, ele pega e vai lá lavar a louça, ou vai lá varrer a casa, reclamando, murmurando. Você que me ouve, você jovem, adolescente, mais uma vez, ajude seus pais, em amor a eles, porque eles amam a você. E no caso de um empregado, quando ele obedece às ordens do seu patrão, não é um relacionamento de amizade. A relação entre patrão e empregado é uma relação em que o empregado trabalha e o patrão paga o salário. Simples assim. E nos dias de Jesus haviam os servos, os escravos, cujo relacionamento com os seus senhores era ainda mais frio, ainda mais distante. Por isso que Jesus disse no versículo 15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus chama os seus discípulos de amigos, e ele faz isso porque ele dá a conhecer, ele revela aos discípulos aquilo que ele ouviu de seu Pai. Os crentes do Antigo Testamento sabiam que um dia o Messias viria, mas eles tinham poucas informações que pouco a pouco foram reveladas por Deus a eles através dos profetas. O reverendo Valdeci Santos, ele diz que isso é o descortinar, ou seja, como se Deus estivesse abrindo as cortinas da história da redenção, para que pouco a pouco mais luz entrasse e assim os crentes pouco a pouco pudessem conhecer a história da redenção. Conforme a revelação de Deus foi escrita, os crentes do passado receberam paulatinamente informações sobre o Messias e sobre a sua obra. E aqueles 11 discípulos de Jesus eram mais privilegiados que todos os seus irmãos do Antigo Testamento, porque Jesus revelou a eles, se revelou a eles e revelou a sua obra. E nós somos ainda mais privilegiados que os discípulos, porque toda a revelação já foi escrita, o cânon foi fechado, e tudo o que Deus quer que nós saibamos da história da redenção, nós conhecemos através das Escrituras. Se você é um amigo do Senhor, você deve ter intimidade com Ele. Ele se revela a nós através das Escrituras. E aí eu te faço uma pergunta. Você tem lido a Bíblia? Estudado? Meditado nela? Tem se alimentado da palavra? Tem o seu prazer na lei do Senhor? O maior capítulo da Bíblia fala sobre a Bíblia. Você já leu e meditou nesse capítulo? O amigo do Senhor, ele também tem intimidade com Ele através da oração. Vejam, meus irmãos, se Deus nos ama e nós o amamos, então nós deveríamos dedicar tempo em sua companhia, ouvindo as suas palavras, aprendendo os seus conselhos, sendo ensinados por Ele, assim como Maria fez, quando Jesus entrou na casa dela e Marta continuou com seus afazeres domésticos. Maria parou tudo e se colocou aos pés do Senhor para ouvi-lo. Nós deveríamos interromper muitas atividades que nós fazemos, abrir mão de muitas coisas que nós perdemos muito tempo com televisão, com redes sociais, com celular, com conversas que não levam a nada, com relacionamentos desnecessários, e deveríamos dedicar mais tempo conhecendo o nosso Senhor, tendo intimidade com Ele,
conhecendo a sua palavra, falando com Ele em oração, adorando, louvando, agradecendo a Ele por suas bênçãos, confessando os nossos pecados, pedindo e também intercedendo por outras pessoas. Mas, meus irmãos, cabe ressaltar aqui uma coisa que talvez te deixe chocado. Jesus chama os seus discípulos de amigos, mas Ele não diz que Ele seja amigo deles. Existem cânticos e hinos que dizem que Jesus é o nosso amigo. O pastor Donald Carson, ele diz que apesar de Abraão e Moisés serem chamados na Bíblia de amigos de Deus, e Jesus chamar Lázaro e agora aos seus discípulos de amigos, em nenhum lugar na Bíblia nós encontramos que Deus ou Jesus seja amigo dos crentes. Isso nos mostra que essa amizade não é entre iguais. Temos sim uma relação amistosa com Cristo e com Deus. Porém, o Deus triuno continua sendo o Altíssimo Senhor. Deve haver uma reverência no nosso relacionamento com Deus. Deve haver uma reverência no nosso culto a Deus. Temos sim uma intimidade com Ele, uma relação amistosa com Ele, mas com muita reverência. Afinal, Ele não é o nosso amigão do peito, mas é o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Deus, que amamos e servimos. Finalmente, irmãos, em terceiro lugar, nós imitamos o amor de Deus frutificando. Jesus, ele reforça a ideia de quem é quem, que nós acabamos de falar, né? Que os discípulos são amigos dele, mas ele é o Senhor deles, aqui no versículo 16. Olha lá. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vô-lo conceda. Não foram aqueles discípulos que escolheram e falaram assim, eu vou seguir a Jesus. Eu vou agora me tornar um apóstolo. Eu vou me tornar agora um pregador da mensagem de Jesus. Jesus falou assim, não. Quem vocês pensam que vocês são? Não foram vocês que me escolheram. Algumas pessoas vão dizer assim, né? Eu me tornei crente. Né? Às vezes até a gente fala, né? Eu me converti. Mas a linguagem correta seria, Deus me alcançou. O Espírito Santo me converteu. Jesus me salvou. E tudo isso porque Deus me escolheu antes da fundação do mundo. E Jesus havia também escolhido esses seus discípulos. Né? Para Jesus, ele passou uma noite inteira orando e depois, dentre os seus muitos seguidores, ele escolheu 12 para serem seus discípulos. Dentre esses 12, um deles seria o traidor, foi designado por Deus para ser o traidor, para que se cumprisse as Escrituras. Mas os demais 11 seriam enviados por Cristo para darem frutos permanentes. Aqui Jesus ele fecha a parábola da videira que nós vimos na semana passada. Aqueles discípulos eles seriam enviados por Cristo. Eles produziriam frutos espirituais e também frutos evangelísticos. Eles seriam enviados por Cristo e, cheios do Espírito Santo, pregariam o Evangelho e almas seriam salvas através da pregação deles. É incrível a transformação feita pelo Espírito Santo na vida daqueles medrosos discípulos. Pedro, por exemplo, que era o líder deles, naquela mesma noite, né, em que Jesus disse essas parábolas, Pedro negou o seu mestre. Só que 50 dias depois, na festa de Pentecostes, lá em Atos 2, nós vemos um Pedro com a ousadia de sempre, mas com uma diferença.
Agora era uma ousadia corajosa, sem medo da prisão ou da morte, anunciando a palavra de salvação. E o resultado foram 3.000 convertidos. Houve frutificação. O Senhor, meus irmãos, Ele nos deu o seu Espírito que nos capacita para a sua obra. O crente, ele tem o fruto do Espírito, ele frutifica, desenvolve esse fruto, cresce nesse fruto. E uma vez que isso acontece, o crente também vai frutificar de maneira evangelística. O cristão, ele não guarda a mensagem de salvação para si mesmo, né? O cristão, ele anuncia, ele conta, ele compartilha com outras pessoas a salvação que Jesus operou no coração dele. O cristão é um embaixador de Cristo, enviado por Ele nessa terra estranha para levar a sua mensagem de reconciliação. E não pense você que somente aqueles que Deus chama para o ministério pastoral ou missionário que estão enviados por Ele a frutificar. Todo crente tem essa missão. Lá em Atos 8, versículo 1 e também no versículo 4, nós lemos que quando a igreja de Jerusalém começou a ser perseguida após a morte de Estevão, todos os crentes, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos e iam por toda a parte anunciando a palavra. O reverendo Ronaldo Lidório, aquele nosso irmão que nós oramos alguns dias atrás, que estava infectado com o coronavírus e graças a Deus está melhor, ele conta a história do seu João, um verdadeiro missionário no interior da floresta amazônica. Porém, o seu João não era um missionário formado em um seminário, com estudo, preparo teológico, treinamento missiológico. Seu João era um crente comum, que amava a Deus e a sua palavra. Eu não vou contar toda a história aqui. Se você quiser conhecer a história do seu João, toda a história dele, eu vou deixar o link do vídeo do Ronaldo Lidório falando aí embaixo desse vídeo que você está assistindo. Meus irmãos, quando nós amamos ao Senhor, Ele ouve as nossas orações. Jesus ele disse isso lá no versículo 16. As nossas orações elas devem ser feitas em nome de Jesus. Só para nós lembrarmos. Ele diz assim: a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Ele faz uma promessa aqui. Aquilo que nós pedimos no nome dele, ele vai conceder. Mas o que significa orar em nome de Jesus? Muitas vezes nós falamos essa expressão no final das nossas orações, meio que no automático, sem entendimento. Mas orar em nome de Jesus significa duas coisas. Primeiro, é que Jesus é o nosso mediador. Nós só podemos entrar na presença de Deus pela mediação do seu Filho. Nós não podemos ir a Deus sem Jesus. Jesus ele intercede por nós junto ao Pai. E é por isso que nós falamos com o Pai no nome de Jesus. Mas orar em nome de Jesus também que significa orar de acordo com a vontade dele. Nós já aprendemos isso lá em 1 João capítulo 5, versículo 14, que diz: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E qual é a vontade do Senhor Jesus? Que Deus seja glorificado. Então, se você ora pedindo que Deus seja glorificado na sua vida, certamente Ele vai ouvir a sua oração. E, meus irmãos, uma das maneiras de nós glorificarmos a Deus é amando os nossos irmãos. O nosso texto finaliza aqui no versículo 17, com Jesus dando uma ordem. Olha lá, ele diz: isto vos mando, é uma ordem, eu vos mando, que vos ameis uns aos outros.
Irmãos, nessa última semana, eu e os presbíteros das igrejas de Itaboa e de Correias tivemos que tomar uma difícil e desagradável decisão. Apesar da prefeitura liberar a abertura das igrejas nesse período de pandemia, nós decidimos manter as nossas igrejas fechadas. E por que nós fizemos isso, se o próprio prefeito autorizou? Nós fizemos isso por amor. O que a prefeitura autorizou foi um retorno parcial. Somente 30% da capacidade dos nossos templos poderiam ser ocupados. Crianças de até 12 anos e adultos com mais de 60, além de pessoas com diabetes, hipertensão, problemas renais, respiratórios e outras doenças pré-existentes, seriam impedidos de cultuarem presencialmente. Muitas pessoas que gostariam de adorar ao Senhor na casa do Senhor não iam poder. Irmãos, eu tenho insistido, igreja é uma família. Nós estamos juntos nisso. Nós entramos juntos nessa quarentena e nós vamos sair juntos dela. Por amor àqueles que, por enquanto, estão impedidos de cultuar no templo e vão ter que permanecer nas suas casas, fazendo o seu culto doméstico, todos os demais também vamos fazer a mesma coisa. Lembre-se, irmãos, amor é um sacrifício. E é um sacrifício que vai até o fim, que jamais acaba. Lembre-se que Deus sacrificou o seu Filho por nós. Assim sendo, imite o amor de Deus, amando seus irmãos. Vamos orar. Pai amado e bendito, nós te louvamos e agradecemos por essa oportunidade que tivemos. Senhor, obrigado pelo teu imenso amor que o Senhor tem por nós. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos ensina na tua palavra que nós devemos amar uns aos outros e te imitando, Senhor Deus. Devemos obedecer os seus mandamentos como resposta a esse amor, ó Deus. E, Pai, devemos contar a outras pessoas a respeito desse amor, ó Pai. Por isso nós te pedimos, ensina-nos, ó Deus, a amar, Pai. Amar o nosso irmão, amar o nosso próximo e, sobretudo, amar a Ti, ó Deus. Pai, perdoa-nos quando não demonstramos amor. Perdoa-nos, ó Deus, quando fomos egoístas, ó Deus, e não amamos ao nosso próximo. Perdoa-nos, ó Pai, quando fomos idólatras e não amamos a Ti, Senhor Deus. É isso que te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço.